site, pela sua rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Programa Insight, com a produção e apresentação de Leandro Freitas, também com a direção geral Paulo Góes, direção executiva Luciana Marcos, mesa de áudio o Rubem Silva. Eu já ia falar Rubem Hall, porque é o nosso amigo das quintas-feiras, né, e fala sobre plantas ornamentais, está na minha lembrança, né, seu Rubem Hall. É uma figura, não sei se conhece, Leandro, bom dia, né? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal. E o José Nilton, nosso psicanalista, né, que sempre nos honra com a participação, né, ou integração do programa. Nilton, dias atrás o Facebook tinha as coisas ruins e coisas boas, né, o WhatsApp, essas tecnologias, né, mas passaram um texto interessantíssimo, né, de um diálogo entre dois bebês na barriga da mãe, né, e um medo de nascer, e o outro, né, pensando no que pode ser melhor daqui para frente, né? Na verdade, o nascimento do bebê, né, para ele, naquele momento, não é o nascimento, né? É uma mudança completamente. Ali está sendo bem alimentado, né? Não faz absolutamente, já tem um mundo dele à parte, né? Para que sair? E aí a gente está aqui em vida, né? E teremos uma transformação, qualquer momento, qualquer um de nós, né? E nós sempre temos o medo do que vai acontecer lá, né? Assim é. O que também pode ser o mesmo de um estar nascendo, entre aspas, assim né? É. Mas só que esse medo, né, do que vem pela frente, daquilo que é desconhecido, nos move o mundo, né? Porque nós construímos as religiões pelo medo da morte, entre aspas, né? É uma das coisas, né? Esse tema é maravilhoso, primeiro porque nos insere já no contexto do psiquismo fetal, da vida intrauterina. Vários autores trabalham com o mundo herdado, com o constitucional. Já desde a época de Freud já se falava no constitucional. Freud desenvolveu, ou melhor, citou, falou, não teve tempo de vida de desenvolver o tema todo do herdado, do constitucional, mas sabia que existia. Outros autores pós-freudianos trabalharam com esses conceitos todos, até que em 1960 um psicanalista argentino, o Dr. Arnaldo Raskovski, descreveu sinteticamente o psiquismo fetal. A partir daí, muitos autores seguiram adiante, e grupos de estudos em todos os lugares têm contato com essas teorias todas. E o psiquismo fetal fala justamente disso, da capacidade que o fetinho tem de ir se construindo psiquicamente, interagindo, percebendo as coisas do mundo intrauterino, percebendo coisas do meio da casa, etc. Então, esse era um parênteses, e o legal de introduzir esse tema, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, não sabem que essas coisas existem. E, fundamentalmente, o tema do nascimento, ou seja, da questão do sair ou não sair, do mudar ou não mudar, e dos medos que vão surgindo dentro de cada um, que muitas vezes fazem as pessoas travarem. O indivíduo não consegue sair de casa, não consegue estudar, não consegue trocar de etapa, não consegue entrar na faculdade, não consegue iniciar e estabelecer e se vincular à ginástica necessária para a saúde. E aqui estamos homenageando o Milton Quintana, que em Porto Alegre está nos assistindo, que trabalha com o tema do corpo. E assim sistematicamente, ou seja, as pessoas vão se travando em função das inibições e dos medos que trazem dentro de si. A questão do nascimento, ela é mais importante ainda, porque nós sabemos cientificamente que a forma como nós nascemos, dizendo em termos gerais para que as pessoas nos acompanhem em casa, a forma como nós nascemos e as percepções, as angústias que surgem durante o ato do nascer, fica dentro de nós como uma espécie de modelo de resposta afetiva frente ao desconhecido. Então, toda vez que nós temos que nos deparar com o desconhecido, e aí está o bonito da tua associação, do tema que tu trouxeste, surge dentro de nós, como resposta afetiva frente ao desconhecido, aquele modelo do nascimento. Ou seja, se nos angustiamos, se nos assustamos, se não queremos nascer, se não queremos ir para a vida, se não queremos romper. Claro, tem muitas coisas que a gente pode abordar sobre esse tema, né? Mas até a forma de parto, então, influencia na nossa construção psicológica. Com certeza. Daí a importância de que o parto não seja tumultuado, de que a sala de parto ou a sala obstétrica seja
silenciosa, cuidadosa, que o médico, parteiro ou obstetra tenha conhecimento dessas questões todas, que os pais estejam alinhados e conectados com aquela criança que está nascendo, a questão do contato com a mãe logo depois que nasce, com o pai, o corte do cordão umbilical, o seio, a primeira mamada, etc, etc. Tudo isso, quem trabalha na área que nós trabalhamos, por exemplo, quando tomamos um paciente novo em tratamento, sobretudo com as crianças pequenininhas, se faz um questionário, uma anamnese, uma história pregressa daquela criança e, fundamentalmente, nós perguntamos essas coisas. Que condições afetivas essa criança foi concebida, qual era o momento dos pais, como é que os pais estavam se relacionando entre si, qual era a situação econômica, se existia estabilidade, se existia doença orgânica grave, e assim sucessivamente até chegar na hora do parto. Se os pais, na hora do parto, estavam bem, estavam mal, estavam se separando, se os pais se davam bem com seus respectivos pais, se a situação financeira do casal estava boa, se existia estabilidade, se existia algum tipo de ruptura, se existiam doenças orgânicas que geravam preocupações nos pais, se a criança teve alguma ameaça de aborto, como foi a gestação, em que condições, se teve repouso, se a mãe se alimentou, se fumou, se drogou, se alcoolizou, se os pais brigavam muito durante a gestação, todas essas coisas nós perguntamos, e muito mais. Por quê? Porque isso nos dá uma ideia do psiquismo que essa criança traz. A natureza, e aqui vou provocar também, porque o meu trabalho é provocar muitas vezes. Tá? Não sei se eu estou certo ou errado, mas isso aí não é perguntar não é ofensa. Não. Mas o que ocorre é que muitas vezes, num estupro, a mulher engravida. Sim. E às vezes o casal tenta e não consegue. Sim. Teoricamente, o sêmen percorre a trompa de Falópio, vai encontrar o óvulo, a fecundação se dá muito bem. Mas só que isto, às vezes, para alguns casais não acontece por N razões. Situações ou acontece, mas não termina lidando, não evolui, exatamente. Absorve. Mas aí a gente fala assim, o ideal seria um planejamento que a gente concebesse um pleno amor, e planejado. Sim. Mas a vida ela é planejada, porque o estupro ele é vítima de uma violência, é uma violência. E, no entanto, se fecunda. Sim. Então, a vida deve ser planejada, evidentemente, dentro de uma certa expectativa, mas nem tudo que a gente planeja dá certo. Mas muito melhor planejada do que sem planejamento algum. Certamente a vida tende a dar mais certo com uma certa ordem, uma certa estratégia, um certo planejamento, como tu dizias. Embora a gente saiba que a natureza se impõe e muitas vezes nos afasta do planejamento. Mas ainda assim é melhor. A questão do estupro ou as crianças que são as mulheres que têm dificuldade para engravidar e de repente engravidam de um estupro, mas não engravidam de uma situação natural com seu marido, isso já nos leva para as questões emocionais. Afora as questões emocionais, existem muitas situações orgânicas que dificultam muitas vezes a fecundação. Existem limitações, barreiras orgânicas, onde o espermatozoide não consegue ter acesso ao óvulo por questões estruturais, orgânicas, digamos assim, anatômicas da mulher. Isso deve ser investigado, evidentemente. Nem todos os óvulos são milhares de óvulos, mas nem todos os óvulos são férteis. Uma infinidade de elementos, inclusive hormonais, fazem com que isso seja viável ou não. O certo é que algumas mulheres, por exemplo, casais adotam uma criança e logo depois, como não tinham a possibilidade de engravidar, ou vinham tentando várias vezes, não usam nenhum método anticonceptivo, logo depois engravidam. Então, isso nos faz pensar que havia uma espécie de barreira psicológica, estamos usando uma metáfora, que de alguma forma impedia aquela gravidez e que quando se rompe essa barreira com uma adoção, logo depois aquele casal pode engravidar 1, 2, 3 vezes. Então, isso nos leva a pensar, e cientificamente está comprovado, que existem limitações psíquicas que fazem com que um determinado casal, não só a mulher, tenham algumas inibições para engravidarem. Uma vez vencidas essas inibições, as gravidezes vêm ao natural. A questão é descobrir quais são essas inibições e de que maneira agem. Se vê isso muito
em casais que têm uma dificuldade de fazerem rupturas com as suas famílias, dito genericamente. Claro que existem as questões específicas. Casais que são submetidos à dinâmica da família, casais infantilizados, que têm uma dificuldade de terem a liberdade interna de ter sua própria dinâmica, seu próprio estilo de vida, casais que profissionalmente se dão bem, dão certo e têm um certo destaque na vida, mas que afetivamente, com relação às suas famílias, mantêm um tipo de vínculo infantil. Ou seja, não há uma ascensão à maturidade dentro daquela família, portanto, eles têm que permanecerem mais tempo como filhos do que como pais. A maternidade e a paternidade elevam o casal a um patamar adulto, naturalmente. Teve um detalhe, então, algumas pessoas não conseguem. Detalhe que também é frequente isso na relação familiar, né? Às vezes a pessoa tem a primeira, é um filho ou uma filha, né? Persegue o segundo filho, filha, né? Do mesmo sexo, né? Isso aí, teoricamente, né? Existe uma relação no início, né? Da trompa até o útero, né? Sim. Aonde vai se fecundar, né? Sim. O óvulo, né? A fecundação ocorre na trompa e a anidação no útero. Tá, mas acontece nessa fecundação, já vai dar o sexo. Sim, vai dar o sexo. Pela questão cromossômica. Uma vez eu já li alguma coisa nesse sentido. Quanto mais perto quanto mais perto do início do óvulo, né? Mais chances tem de ser menino, não é isso? Bom, eu não saberia dizer, porque aí já foge da minha especialidade. Bom, mas eu li alguma coisa nesse sentido. Dizer, o óvulo vai percorrer a trompa, né? Dependendo do momento que for atingido pelo esperma, né? Ele vai se fecundar com a chance, as proporções de ser um menino ou menina, né? Sim. Só que isso aí, primeiro, não sabe, né, qual o momento exato, né, que vai iniciar a percorrer esse óvulo, né? Mas como é que em alguns casais sempre dá um único sexo, né? Uma preponderância. E tu persegue, não vem a conjunção, né? Bom, essas são determinações, digamos assim, que tem que ver com o mundo interno, e o mundo dentro do mundo interno inclui, evidentemente, as questões genéticas de cada pessoa e do casal como uma resultante, que são muito íntimas, digamos assim, muito difícil de nós aqui nessa mesa discutirmos sobre isso, mas quem trabalha com pacientes que estão em vias de engravidar ou que já estão grávidos, normalmente tem alguma percepção do sexo do neném, ou seja, os pais têm o psiquismo dos pais tem a percepção ou o registro, digamos assim, daquilo que está se gerando dentro deles, tanto o homem quanto a mulher. A questão toda é descodificar isso de forma adequada. Sim. Muitas vezes quem faz o diagnóstico da gravidez da mãe são as crianças pequenininhas. As crianças começam a alterar o humor, a alterar a conduta, voltam a fazer xixi, ficam chorosas, desenham, brincam, falam da criança que está... E às vezes ela tem a percepção. E a mãe está grávida de 1, 2 semanas, nada mais. Nem ela sabe que está grávida. Nós quem trabalha com criança, por exemplo, sabe disso. Existe aí um diálogo sem palavras que nós não entendemos. Sim. Né? Na ausência das palavras. Isso está dentro do capítulo das percepções. Agora, parece que existem casais, e aí até brincadeiras à parte, o nosso ouvinte não é ofensivo, isso só comparando, porque ser vivo é ser vivo, né, Nilton? Mas às vezes tem aqueles casos, né, da pessoa que tem só filhas, né? Até normalmente dão um apelido da pessoa de touro de tambo, né? E só tem filhas, né? Brincadeiras à parte, mas parece que tem algumas pessoas predestinadas, né, a ter filhos ou filhas, né? Ou o conjunto do casal. Claro que isso é uma questão, né, congênita, é o que eu tenho para mim, né? Não é mais para biologia do que para psicanálise, né? Então, são características genéticas, evidentemente, daquela combinatória, mas, evidentemente, do ponto de vista psíquico, hoje nós sabemos que nós separamos o orgânico do psíquico unicamente por questões de estudo, porque é muito amplo para estudarmos tudo ao mesmo tempo, ninguém conseguiria vencer. Mas sabemos, por outro lado, que o psíquico e o orgânico vão juntos, ou seja, quando nós dizemos que os pais têm a percepção daquela criança, inclusive do sexo da criança que está sendo concebida ou gerada,
nós estamos dizendo que existe uma conexão direta entre a genética, que está dentro de cada um, e as possibilidades genéticas, com todas as suas combinatórias, que são milhares, e o psiquismo. Como é de alta complexidade, informações números ultra grandes, digamos assim, mega grandes, nós não conseguimos descodificar. A psicanálise tampouco tem elementos, digamos assim, ela não tem esse conhecimento, ela não tem as ferramentas necessárias, talvez um dia, ou a biologia, ou a medicina, ou a ciência como um todo vai ter essa possibilidade de antever e diagnosticar precocemente. E quando eu digo precocemente, me refiro à questão de horas, dias, ou até mesmo antes da concepção. Qual é o tipo de criança que aquele casal vai conceber. Hoje não existem essas ferramentas e a psicanálise não se arrisca, evidentemente, a fazer esse tipo de premonição. Mas nós sabemos que as pessoas têm isso dentro delas. Vez por outra aparece espontaneamente um certo comentário, eu sabia que eu ia engravidar, eu sabia o sexo, eu já tenho até o nome separado, eu sabia que eu estava grávida, meu filho pequenininho já me disse que eu estava grávida, e assim sucessivamente. Isso é muito comum, isso é do cotidiano de quem trabalha com pessoas, com casais que estão em fase de gravidez. Agora, certamente isso não tem grandes valores, digamos assim, do ponto de vista técnico, porque seria mais ilustrativo. Agora, de qualquer forma, algum conflito tu vai carregar do teu nascimento, de alguma maneira. Coisas boas e coisas ruins. A vida intrauterina, ela não é descontínua com a vida extrauterina. Ou seja, o indivíduo começa na concepção e termina na morte. A vida começa na concepção. Sim. Então, o fato de estar dentro da barriga e fora da barriga é só uma questão de evolução. Mas todos os registros... Mas a tua construção mental é a mesma. É a mesma. Vai ser a mesma. É uma sequência daquilo. Claro, quando nós falamos de psiquismo fetal, nós estamos falando de um fetinho que desconsidera a realidade externa, porque não existe para ele o mundo é o útero, que desconsidera o tempo, porque tudo é de forma imediata, ele é subministrado pelo cordão umbilical, todas as necessidades deles chegam e se vão através do cordão umbilical, ele é narcisista, ele é megalomaníaco, ele é grandioso, ele é onipotente, onipresente, ele é extremamente arrogante, porque ele prescinde do outro, é onde os mecanismos maníacos mais se manifestam, porque ao mesmo tempo que ele se considera um rei, porque está protegido e subministrado de forma incondicional pelo cordão umbilical, ao mesmo tempo ele está num estado de dependência enorme, ele não sabe, não se dá conta, ele não registra o estado de dependência enorme, que se tirarem ele dali ele morre, ele só existe porque está ali dentro, ele desconsidera isso totalmente, mas ao mesmo tempo ele tem compensatoriamente uma grandiosidade enorme. Ele se constrói. Quer grandeza maior que uma pessoa se construir, duas células que se juntam, 9 meses depois sai uma criança perfeita, formada, com todas as suas características, ou não perfeita, mas formada, construída, ela se constrói. Não existe momento na vida que nós façamos tanto em tão pouco tempo. É um trabalho absolutamente fantástico, que se dá pouca importância, se olha pouco, se considera pouco, mas em 9 meses nós nos construímos a partir de 2 células. 2 células, nada mais que isso. Um espermatozoide e um óvulo, e a partir dali 9 meses depois estamos prontos para nascer. Com as características de cada um. Nunca mais na vida nós vamos fazer isso. Nunca mais. E é justamente o trabalho mais intenso e maior no momento mais inicial da vida. Então, isso dá uma onipotência para o ser humano muito grande. Muitas pessoas, depois de nascerem, que têm que ajustar, se adequar e reconhecer que, bom, que aquele era só um período da vida, mas que a vida não é assim, que temos limitações. Tem pessoas que não conseguem abandonar essa forma de funcionar fetal e arrastam isso ao longo de toda a vida, se considerando super melhor que os outros, mais poderosos, que as suas ideias, seus pensamentos, etc, tentando se impor progressivamente, o tempo todo sobre as demais pessoas. E, por outro lado, o ponto de conforto até aí existe.
de conforto, que não quer nem nascer, quer ficar lá dentro, que lá dentro tá tudo tranquilo. Tu iniciaste o bloco falando do diálogo entre dois gêmeos, um assustado porque tinha que nascer e o outro feliz porque ia nascer. Então, esse é o diálogo importante, esse é o ponto de partida do raciocínio. A questão é, quando nós trocamos de uma fase para outra, nós perdemos ou nós ganhamos? Quando nós mudamos da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta jovem, da vida adulta jovem para meia vida para maturidade, maturidade para velhice, e assim sucessivamente, nós perdemos ou nós ganhamos? Algumas pessoas dizem, não, eu perco muito, eu não quero mudar, eu não quero trocar de fase, porque é um grande luto que eu tenho que realizar. E outras pessoas dizem, não, é um grande ganho, porque se eu estou trocando de fase é porque a anterior já não serve mais. É como trocar pele, como trocar de roupa. Quando a roupa está velha, a gente compra uma nova, se desfaz da velha, porque aquela já está em desuso, está desadequada, está gasta e tudo mais. Então, eu ganho muito mais do que perco. Claro que eu tenho que me desfazer das coisas velhas, porque já não serve mais para mim. Mas o que vem novo, ideias, pensamentos, formas de ser, de funcionar, etc., é infinitamente melhor do que as que eu tenho que me desfazer. Então, esse é o diálogo dos gêmeos, que tu trazias, que é maravilhoso como ponto de partida do raciocínio. É legal eu me desprender das coisas velhas e seguir adiante, ou isso me dá medo, me assusta, e eu fico agarrado nas coisas velhas e não aproveito, não desfruto das coisas grandes. E aí fico infantilizado, fico atrasado, não posso engravidar, não posso casar, não posso me formar, não posso entrar na faculdade, não posso trabalhar, não posso ganhar dinheiro, não posso viajar. Eu tenho que estar sempre com alguém do meu lado, como um acompanhante contrafóbico, porque senão eu entro em pânico, o gêmeo. De que forma nós resolvemos isso? E qual é a conduta certa? A conduta certa, respondendo, é enfrentarmos, é nascermos. Quem fica dentro do útero morre, porque depois de 9 meses a placenta começa a envelhecer, o suprimento sanguíneo já não é o adequado, já começa a se complicar, as veias e as artérias começam a se complicar, não tem mais espaço para aquela criança ali dentro, ele começa a ficar perto. Ele precisa crescer. Ele precisa crescer. Ou seja, na vida nós precisamos crescer. Essa é a conduta certa. Então, qual dos dois gêmeos está certo? Aquele que não tem medo de nascer. Mas embora seja gêmeos, aí a gente faz um diálogo, né? Esse diálogo também porque nós somos de uma dualidade impressionante, né? Esse diálogo está dentro de nós. O tempo todo. Não precisa ter irmão gêmeo. Ser gêmeos. Não precisa. Você dialoga também com você mesmo. Né? Assim E principalmente para preservar os pontos de conforto. Com certeza. Leandro, a doutora Ana Cláudia Lucas está nos acompanhando e o Milton Quintana de Porto Alegre está dizendo que é muito gostoso acordar de manhã e nos ouvir. Se soubesse como é que a gente faz aqui os assuntos. Né? Improviso total, 100% improvisado. Eu cheguei aqui fazia 2 minutos, mais ou menos, né? Próximo do horário. E surgiu. A ideia por isso que o programa. O Facebook é bom, a gente pega uma coisa qualquer. Então, mas a ideia é que o programa seja uma conversa descontraída, improvisada e que seja um bate-papo que tenha que ver com as coisas das pessoas em casa, questionamento que as pessoas têm em casa. Sem ter essa coisa científica, programada e estratégica. Sabe que ontem eu lia no jornal das 4, né, uma pesquisa que foi publicada num jornal internacional de medicina, né, sobre a questão da enxaqueca, né, que a enxaqueca tem 75% fator genético dos pais, né, principalmente do pai. Sim. Veja que é uma doença, né, que é uma doença, mas a origem da enxaqueca, né, qual é a situação orgânica, né, que provoca a enxaqueca. Né? Mas assim como a enxaqueca é uma doença que você tem, né, aparente, com dor e tudo mais, as outras doenças que você tem parece ter uma conjunção com o casal, com os pais, verdadeiramente um percentual muito elevado, né, Nilton? Então, quando nós falamos de herdado, ou seja, que tem uma história genética, familiar e tudo mais, não só enxaqueca, mas muitas doenças, entre elas as próprias doenças psiquiátricas, que tem uma prevalência em determinadas famílias e tudo mais, quando nós estudamos psicanálise ou uma psicologia profunda, nós traduzimos isso em termos de identificações. O que são as identificações? São aqueles aspectos que nós vou dizer assim grosseiramente para as pessoas entenderem em casa, fugindo um pouquinho do rigor científico. São aspectos que nós vamos internalizando no nosso psiquismo
do ambiente, das pessoas que estão na nossa volta. Então, nós identificamos com alguns aspectos dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos avós. Temos aspectos herdados, identificatórios, também as identificações, algumas delas são herdadas, que entra na questão da genética, e aí, por isso nós vamos cada vez mais misturando o psiquismo com o mundo herdado. Nós separamos para estudar, mas, na verdade, tudo é uma coisa só. Então, as identificações fazem com que nós repetimos algumas coisas sem termos muita consciência, porque todas elas são absolutamente inconscientes. Então, de repente, nós dizemos e fazemos coisas que não sabemos muito bem, mas quem conheceu os nossos avós olham para nós e dizem: mas esse rapaz é exatamente igual ao avô que ele nem conheceu. Então, essa é a genética ou a identificação, digamos assim, que vai passando de geração em geração, que é transgeracional, que vai nos obrigando naturalmente a termos comportamentos, ideias e pensamentos semelhantes. Outros originais nossos, sim, mas muitos repetidos da nossa história. Então isso faz com que, nos aspectos positivos e negativos, nós tenhamos uma repetição, que já foi descrito como compulsão à repetição, ou seja, nós repetimos compulsivamente o bom e o ruim da história de cada um, inclusive do mundo herdado. Isso faz com que nós não tenhamos essa capacidade tão grande de sermos tão individual, tão primeira vez, como se o nascimento criasse um ser totalmente desconectado da história. Não, nós somos o resultado da história dos nossos antepassados. É uma soma e não uma reencarnação, vamos dizer assim. Porque, de repente, a imagem pode ser do avô, do bisavô, mas a imagem é uma coisa, o interior dele é outra. Se tu quiseres tomar a reencarnação como a repetição de aspectos herdados, de gerações ou de mundos dos antepassados, ou de outros mundos, outras encarnações, estamos falando do mesmo, só que com ciências diferentes. Mas a visão de reencarnação ou de um espírito, ele é individualista, ele não é numa composição de energia, por exemplo, ele é individualista, ele não perde a sua identidade. Sim. Né? E nesse sentido, até que ponto seria justo, né, na construção? Cientificamente nós trabalhamos com a ideia de que no momento que se junta o óvulo com o espermatozoide, se dá uma combinação ao acaso de milhares e milhares de possibilidades, talvez milhões. Essa combinatória vai fazer com que cada um seja diferente um do outro, do ponto de vista da personalidade. Porque as combinatórias são infinitamente tão grandes que é impossível que duas pessoas sejam exatamente iguais, pelo número de combinatórias. Isso se dá ao acaso e no momento da concepção. Aí nós temos o constitucional, que vai interagir com as vivências fetais, intrauterinas. E cada fetinho tem as suas experiências intrauterinas, porque os pais são os mesmos, mas em momentos diferentes, com reações diferentes, pensamentos diferentes, conflitos diferentes, etc, etc. O que faz com que essa interação com o mundo herdado, que vem dessa combinatória com um número fantástico, faça com que cada pessoa não seja igual. É como a digital. A digital também não é igual. Temos aí alguns trilhões de pessoas na face da Terra, 7 trilhões de pessoas, cada um tem uma digital diferente. E cada um tem um psiquismo diferente também. Exatamente pela combinatória imensamente grande das possibilidades genéticas, do mundo herdado de cada um. Além do mais, então nós temos o mundo herdado, que interage com as vivências intrauterinas, que vai interagir com as vivências extrauterinas. Então, imaginemos a quantidade de combinatórias que surgem a partir daí, constituindo o mundo interno do sujeito, o psiquismo do sujeito. É infinitamente grande, são números que nós não podemos calcular, o que faz com que cada um seja específico, seja individual. Sim. Embora nasçam dos mesmos pais, mesmo os irmãos gêmeos univitelinos, que são aqueles idênticos, têm psiquismos diferentes, como tem digitais diferentes também. Sim. De qualquer forma, eu tenho para mim que os gêmeos devem ter uma comunicação entre eles, né, Newton? Ou uma criança que percebe um irmãozinho que a mãe nem sabe que ainda está na barriga, né? Sim. Eu acho que esse diálogo entre dois gêmeos, né, que convivem dentro do útero, né, antes mesmo do nascer, entre aspas, né, conceber, já estão concebidos. Está descrito cientificamente isso. Tá descrito. Eu imagino. Né? Existe uma permeabilidade do psiquismo de um para outro, eles têm percepções de inconsciente para inconsciente mais sofisticada que nós. Não que nós não tenhamos a possibilidade, eles têm a prática, porque já estão os dois, eles entendem melhor, olho no olho, eles têm percepções de momentos difíceis que um está passando longe do outro, eles se ligam
nos momentos mais difíceis, se procuram nos momentos mais difíceis, porque já existe essa permeabilidade do psiquismo desde o fetal. E a relação entre um casal, por exemplo, né? Eu acho que nós chegamos perto disso, tranquilamente, né? Tu olha para a mulher, tu sabe o que ela mais ou menos está pensando, e ela também te conhece, sabe que, né? Não sei se isso, um casal consegue chegar a esse nível de conexão, de diálogo, de conexão. Então, quanto maior o nível, o grau de conexão que o casal adquire ao longo da vida, maior a permeabilidade, digamos assim, das percepções de inconsciente para o inconsciente. É aquele casal que um vai dizer e o outro diz, eu estava pensando nisso. Ou um liga para o outro, eu estava com o telefone na mão para te ligar. Eu estou preocupado contigo. Sabe que eu também estava pensando na mesma coisa? Então, são sinais clínicos do dia a dia, que as pessoas podem ter infinidade de exemplos em casa, que falam da conexão afetiva. Leandro, nós estamos com a doutora Jandira Pureza Valente, de Canguçu, e ela é ginecologista e obstetra também. Ela seria interessante até participar. Então, podemos convidá-la. Tá ótimo. Eu consigo o telefone dela, eu tenho o telefone da doutora Jandira. O Marcos Cunha também está dizendo se não há o trauma do nascimento. Parabéns pelo programa. O trauma do nascimento foi uma expressão que o Freud descreveu. O Freud dizia que o trauma do nascimento que toda criança que nascia tinha uma marca que tinha que ver com a passagem do nascimento, que aquilo ficava como um registro. Eu fico até com trauma de pedir comercial. E respondemos. Mas só que então a gente faz esse trauma depois do intervalo comercial. Vamos lá.